Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Dermiprosa. Hoje a gente vai falar de possíveis formas para se tornar dermatologistas. Eu sou Gabriela Giraldelli. Eu sou Luciana Gasques. E eu sou Raíssa Zobioli. Pessoal, muito prazer ter vocês aqui com a gente novamente. Esse é um episódio muito interessante, porque tem muitos médicos que querem se tornar dermatologistas e não sabem qual caminho percorrer. E a gente está aqui para trazer para vocês hoje quais as possibilidades. Então, quais as trajetórias que o médico, depois de formado, pode percorrer para se tornar um dermatologista. Então, vamos lá, meninas. Vamos começar falando para eles, primeiramente, da residência médica. Então, você fez a faculdade de medicina, reconhecida pelo MEC, e aí uma das possibilidades de você se tornar médico dermatologista é através da residência médica. Fala pra gente, Gabi, como que faz pra entrar numa residência médica? Primeiramente, tem que estudar muito e prestar as provas que tem pelo Brasil inteiro. E aí, depois, a gente presta a prova, sai as notas e a gente consegue escolher qual hospital que a gente quer. Geralmente, as vagas de residência são bem poucas, de 2, 3 vagas por hospital, e geralmente é muito concorrido. A Raíssa, ela fez residência, né? Ela pode falar melhor como que foi a experiência dela. A residência, assim, ela tem uma duração de 3 anos, residência de dermatologia. Ela é uma prova de acesso direto, então a gente não precisa fazer clínica médica ou outra especialidade antes. E ela é reconhecida pelo MEC, a gente faz em hospitais do SUS, e os residentes, eles costumam ganhar uma bolsa de residência ali mensal, né? Um valor mensal para uma carga horária aí que vai mais ou menos por 60 horas semanais. Raíssa, eu acho interessante nisso que você falou, porque tem muita gente que escuta a gente que não sabe ainda o que é isso, vaga direta, pré-requisito. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque às vezes a pessoa tá durante a faculdade, não entrou em contato ainda nesse momento, sabe, da decisão. Qual que é a diferença de especialidades que precisam de pré-requisito e especialidades que são acesso direto? Assim, as especialidades de acesso direto, você pode sair da medicina, né? Terminei, formei, presto a prova e posso entrar na dermatologia. A dermatologia, no passado, precisava fazer clínica médica antes. Então, ela era uma prova que você precisava fazer 2 anos de clínica médica para depois prestar dermatologia. Isso acontece com várias especialidades, cardiologia, endócrino, geriatria. Geralmente, você precisa fazer a clínica médica antes e aí isso a gente fala que não é o acesso direto. Então, hoje em dia já é bem melhor pra gente não ter que passar aí os 2 anos que passavam antes. Isso é legal porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade de medicina, eu não tinha muita noção disso, né? E aí no momento de fazer a prova, por exemplo, uma das minhas opções era a geriatria. E aí eu descobri lá na hora de fazer a prova que eu precisaria fazer clínica médica primeiro, depois da clínica médica, são 2 anos, eu precisaria prestar outra prova de residência para prestar geriatria, né? E para dermatologia, não. Na época que eu prestei dermatologia, eu fiz residência também, eram 3 anos, sendo que desses 3 anos, o primeiro ano era na clínica médica e os 2 últimos anos era daí na dermatologia, mas eu fiz só uma prova. Isso. Eu prestei a prova de dermatologia e aí lá dentro, no meu R1, que é o primeiro ano, eu fui para os hospitais do SUS São Paulo, aí eu fui pra clínica médica e eu fiquei só na clínica médica, então eu passava pela reumatologia, eu passava pela alergia, eu passei pela emergência, por todas essas áreas. E aí no R2, então no segundo ano de residência, que eu fui para um hospital de dermatologia. E isso acabou mudando um pouquinho, né? Eu peguei bem a época da transição. Então, eu entrei e fiz 1 ano de clínica, aí fiz enfermaria, emergência, nefro, enfim, várias coisas. Mas no meu ano, a Sociedade de Dermatologia e o MEC colocaram que não era mais necessário esse ano inteiro de clínica. Então, a partir de uma turma que veio depois de mim, eles já quase entraram direto na dermatologia, fazendo os 3 anos de dermato mesmo. E aí, alguns hospitais colocam 1 mês de emergência, 1 mês de clínica, mas nem esse ano de clínica eles estão fazendo mais, assim, tá sendo mais um contato com a dermato. E uma coisa interessante pra gente falar, Gabi, é que assim, os hospitais que têm residência médica hoje em dia não são só hospitais do SUS, né? Então tem alguns hospitais privados que conseguiram já ter residência médica pelo MEC, por exemplo, o Albert Einstein, eu não sei quais Sírio tem. As residências que eles têm, né? Mas, por exemplo, o Sírio já tem dermatologia, né? E são vagas MEC. Então,
quando o médico presta essas provas, que realmente são muito concorridas pela quantidade de acadêmicos de medicina, quando a gente compara com a quantidade de vagas de residência médica, a gente vê que são pouquíssimas, mas no episódio em que a gente falou sobre a nossa trajetória, cada uma de nós contou como nós nos preparamos para essa prova. Então, para quem ainda não assistiu, vale a pena voltar para ver na nossa trajetória alguns insights que nós tivemos e quais os mecanismos que nós usamos para estudar e passar, porque nós 3 fomos aprovadas tanto para residência médica quanto para pós-graduação, que nós vamos falar em seguida, mas em dermatologia. Então acho que vale a pena para quem ainda não assistiu voltar para ver que é difícil, sim. Mas não é impossível. A gente tá aqui pra mostrar, a gente deu conta, então não é inatingível, né? E aí, legal. Então, a residência médica é uma das possibilidades. E aí, Gabi, fala pra gente agora sobre as pós reconhecidas pelo MEC. Eu fiz a pós-graduação na UERJ e a carga horária dali era igual à residência. Então, a gente ficava de 8 às 17 horas e era igual. A única coisa que era diferente era que eu pagava por mês uma quantia e os residentes ganhavam. Mas os residentes também davam plantão semanal lá. Eu não tinha essa carga horária para ter que fazer. Mas a carga horária era igualzinha. E uma coisa que eu acho interessante, Gabi, é a gente diferenciar. Porque às vezes fala pós-graduação e o acadêmico de medicina já torce o nariz. Por falta de conhecimento mesmo. A gente não sabe que existem pós-graduações que são sim reconhecidas pelo MEC. Mas a forma de você se preparar para a prova é diferente, geralmente, né? Sim, sim. As pós-graduações, elas já caem o conteúdo daquela área. Sim. Ou eu tô errada? Não, na minha era dessa forma. Eu não sei as outras, mas na minha, na UERJ, caía apenas clínica médica e dermatologia. Só. E aí, depois, tinha uma segunda fase, que tinha prova de inglês. Era um artigo científico que a gente tinha que traduzir e fazer uma redação sobre o artigo. E depois, uma terceira etapa, que era uma entrevista com análise de currículo. Na UERJ. Eu não sei quantas outras. Isso é muito interessante porque a prova de residência médica cai tudo. Então, geralmente, um hospital, ele faz a sua prova. Então, eu vou prestar dermatologia na UFMT, no Júlio Miller. A prova da dermatologia é a mesma prova de quem está prestando clínica médica, cirurgia geral. Então, é uma prova... Cai pediatria, ginecologia, cai tudo, né? Exatamente. 5 grandes áreas, né, que cai. E aí... você vai prestar para aquela área que você escolheu e de acordo com a nota que você vai classificar, né? Mas na prova é igual um vestibular, né? Vai cair tudo que você aprendeu na faculdade de medicina. Isso. Essa é a diferença. E assim, a residência ali na UERJ e a pós era igual. Igual. Mesmo Vocês andam responsabilidades, juntos, tudo, né? a gente anda juntos. E eu também peguei o primeiro ano com clínica médica, a gente rodou em várias especialidades. E depois, o segundo e terceiro ano foi direto na dermatologia. Hoje, a UERJ já mudou. Eu acredito que eles já estejam direto na dermatologia também. E para quem não sabe, se você está se formando agora, quer fazer dermatologia, para você saber se a pós-graduação é reconhecida pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, você consegue acessar o site da Sociedade Brasileira e ver todas as pós que são credenciadas. E ali, seguindo cada uma delas, você vai focar nas provas, ver como que é o estilo da prova, que é a melhor forma para passar fazendo questões de prova, né? Sabendo como que é a banca, o que eles costumam cobrar mais. E focar e ver como que vai ser essa prova mesmo. Ainda falando sobre prova, isso que a Gabi falou é muito interessante, porque mesmo quando a gente fala de residência médica, as provas são muito diferentes. Então, tem locais que a prova é unicamente múltipla escolha, e tem local que a prova é aberta. Por exemplo, na época que eu prestei a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, a prova era aberta, inteira aberta. E na época eu prestei o HC também, o R+, era como a Gabi falou, eram 3 etapas. Tinha a etapa múltipla escolha, tinha a etapa que era como se fosse uma prova prática e tinha uma entrevista. Então, como tem essa variação muito grande, né? Mesmo entre as residências reconhecidas pelo MEC, eu acho que vale a pena.
E, de novo, algumas pós, como a Gabi falou, a dela caía clínica médica e dermato. Eu sei que em São Paulo tem algumas que cai só dermato. E aí até o cursinho que você vai escolher pra fazer é diferente. Porque enquanto que, por exemplo, pra se preparar pra uma residência, a gente faz um medicurso que aborda todos os temas da medicina, na hora que você vai fazer uma prova que cai só dermato, existem hoje, eu não sei, assim, os cursos estão sempre se atualizando, né? Sim. Mas existem alguns cursos que são voltados só pra dermato. Geralmente é o que o pessoal faz pro título, né? É o mesmo curso que faz pra prova de título. E aí eu acho que é interessante, antes da gente falar de rotina e tudo mais, a gente falar que ainda tem isso, né? Porque muitas vezes você vai pautar a sua escolha, eu não quero fazer nada que depois eu vou precisar prestar outra prova. Por exemplo, eu tinha passado pra clínica médica e eu queria geriatria. Falei, mas eu não quero prestar outra prova. Sendo que depois que eu acabei, eu tive que prestar a prova do título, que era um terror. E assim, essa é uma das grandes diferenças entre também a pós e a residência, né? A gente, quando fala que é especialista, a gente fala que a gente tem um registro de qualificação de especialidade, que é o RQE, que todo mundo aí consegue ter acesso buscando o nome do médico no site do CFM, e aí lá mostra se ele é especialista ou não. Então, quem faz a residência, automaticamente, quando termina a residência, tem esse registro, recebe esse registro que é um número. E quem faz a pós precisa prestar a prova de título, né, Gabi? Da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para aí depois se passar, ele tem esse RQE, né? Isso. Então, essa é uma diferença. Quem faz residência presta a prova de título mais por um prestígio, né? Por uma coisa que os nossos chefes gostam que a gente preste e tudo, mas a gente não precisa disso para ter o RQE. Na realidade, assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente tem a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, e no momento em que você está envolvido academicamente com a sociedade, então, publicando artigo, dando aula em congresso, você necessariamente precisa ter passado no título, membro, né? para você poder dar uma aula no congresso da sociedade. Você ser membro, né? Exatamente. Você é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mas se você fez uma residência, vaga MEC, você não necessita disso para se chamar dermatologista, né? Isso. Para você poder se denominar dermatologista, então, quando você vê o nome da pessoa, dermatologista, você subentende, na verdade, legalmente, essa pessoa tem que ter Um RQE? um RQE. E aí, como ela chegou nesse RQE, seja pela vaga MEC, seja prestando a prova de título, aí isso, nesse momento, vai ser indiferente. Porque, como a Gabi falou, eu fiz a residência médica em Mogi das Cruzes. Lá, a gente tinha uma vaga MEC e 2 vagas estágio. Essas 3 residentes, eles rodavam exatamente da mesma forma. Não tinha diferença nenhuma. Os estágios eram os mesmos, a carga horária era a mesma, se um faltava, os outros 2 ficariam sobrecarregados da mesma forma. A diferença era só que a vaga MEC, no final, não precisava apresentar um trabalho para se formar. Era só isso. E também não sei te dizer se tinha algum custo para quem não tinha vaga MEC, mas quem era vaga MEC ganhava essa bolsa de residência. Lá em São Paulo a gente chama isso de estágio, né? E lá no Rio chama de pós. Pós. Antes, quando eu fui prestar a prova, eu tinha um pouco de confusão, assim. Eu falava, gente, o que é estágio? O que é pós? Mas é basicamente a mesma coisa. Só as regiões aí que chamam diferente. E é interessante a gente falar isso aqui pra gente, porque se a gente que tava lá dentro faz essa confusão, imagina quem ainda tá na graduação. Aí escuta, tem estágio, tem pós, tem residência, o que é reconhecido, o que é cursinho de final de semana, que depois eu não vou poder exercer. Então tem muito isso, sabe? Então tanto o estágio, quanto a pós, quanto a residência são concorridos, sim. Porque você vai ter que... você tem aquela carga horária de 60 horas semanais. Muito provavelmente você tem que... Não, muito provavelmente não. Com certeza você vai ter que se mudar para aquele lugar. Sim, Porque se você não tiver que tem ir como. 7 vezes por semana, você vai ter que ir 5 vezes por semana. E aí, diferentemente daqueles cursos que você vai... Uma vez por Final de semana. semana por mês. A cada 15 dias, uma vez por mês. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de você se formar um especialista naquela área, fazendo dessas 3 formas para você ser reconhecido pelo MEC no final. Eu vejo muito nas redes sociais algumas pessoas que torcem o nariz mesmo pra quem tem pós. E no final, gente, passou na prova de título, todo mundo é igual, sabe? No mercado, ninguém vai perceber
se você for bom, tão bom quanto alguém que fez residência, pós-graduação, você passando na prova de título, você estudou muito para passar na prova de título. É uma prova muito difícil e que geralmente os médicos, eles se igualam, né? Sim. Ali depois da formação, de passou na prova de título, todo mundo é igual. Eu acho que o mercado, os pacientes não conseguem perceber isso. Até porque só não vocês- tem diferença, Não né? tem diferença, a carga horária é a mesma, dependendo do local, né? Sim. Claro, porque eu acho assim, tem pós-graduações que os pacientes rodam mais na parte privada, os pacientes não são residentes, e tem pós-graduações que vai pro SUS. Pro SUS. Então, E vê lá no doença site mesmo. da sociedade, como eu falei, vocês conseguem ver isso e vai conversar com residentes que formaram naquele local, para vocês saberem também como que é a residência, né? Sim. Como que é a carga horária, como são os professores, porque isso daí é um assunto para outro podcast, mas todo local tem as suas deficiências e tem os seus Sim. prós e contras, então vale a pena vocês trocarem essas experiências, essas conversas com quem já se formou em diversos serviços. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem pra gente, a gente se formou em serviços diferentes e a gente pode esclarecer, te ajudar, ou entrar em contato com os recém-formados também, que eu acho que é válido essa troca. Uma coisa interessante da gente falar é que, assim, para prestar a prova de título, você tem que necessariamente ter, para você poder prestar a prova de título, tá? Você tem que necessariamente ter frequentado por 3 anos ou um serviço de residência médica, ou um serviço de pós-graduação ou estágio, o nome é diferente de acordo com o estado, mas reconhecido pelo MEC por 3 anos, e aí você tem autorização para prestar essa prova. Ou a outra forma, para quem não foi por este caminho, você tem que comprovar que você acompanhou um serviço de dermatologia por um período de 6 anos. E aí você pode prestar a prova de título da especialidade da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí que a gente entrou de novo nessa discussão, que o título da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para quem não fez a residência vaga MEC, vai dar o RQE, que é o Registro de Especialidade na Dermatologia. É isso. E aí, assim, quando você entra na residência ou na especialidade, né, na pós, Lu, o que é a dermatologia? Quais as grandes áreas que a gente tem? O que basicamente a gente faz, assim, na rotina do residente? Isso, como a Gabi falou, acho que a gente pode gravar até um episódio inteiro para falar sobre a rotina do residente, do especializando, que é um tema muito interessante. A gente, quando tá na faculdade de medicina, a gente não tem ideia disso. E hoje eu dou aula na residência e eu brinco tenho vários pacientes que são pais de residentes e tenho pacientes que são residentes de clínica médica. E eu brinco que o residente, ele só reclama, né? Porque realmente, você tá numa faculdade de medicina e é muito cômodo. Na verdade, assim, eu falo isso agora, mas quem é acadêmico de medicina provavelmente está sofrendo como nunca e acha que não dá pra piorar a vida, que estuda demais e que é muito sacrilégio. Mas na hora que você entra na residência, você sente muita falta disso, porque ali você faz a parte teórica e tem um responsável pela parte prática. Na residência médica, você chega e aí você tem um carimbo, e aí você é o responsável por aquele paciente. Tem um supervisor, é claro, toda residência tem um preceptor, um professor que vai carimbar junto com você, que vai te respaldar, até porque, por exemplo, a dermatologia, como é uma área muito específica, nas faculdades de medicina você não tem tanto contato, né? Acaba que muitas doenças você nunca viu na faculdade de medicina. Então você não é capaz de atender aquilo sozinho, até por isso que você tá lá. Mas é um grande... Pra mim, é a forma mais valiosa de aprendizado, é a prática. Sim. E aí, dentro da dermato, quando a gente entra, a gente tem algumas grandes áreas, né? Então, é dermatologia clínica, onde a gente vê doença, vê paciente internado, a dermatologia cirúrgica, que aí vai a parte de cirurgia de câncer de pele, vai a parte de unha, a parte de procedimento, dermatopatologia, que a gente vê muito, né? Aprende a ver lâmina de biópsia e tudo mais, e hoje em dia tem a parte da estética, que é a cosmetria, que algumas residências e algumas pós já estão introduzindo aí dentro da formação do curso. Mas é basicamente isso, né? Tem a parte de micologia, né? Que são as Bem infecções fúngicas que a gente aprende na residência médica, olhar no microscópio, acolher exame micológico de unha, que é muito interessante e depois a gente acaba perdendo muito isso se você não tiver um microscópio no seu consultório, né?
E é até legal você falar sobre isso, porque em relação às residências e às pós, cada uma tem as suas peculiaridades, né? Seu ponto Tem forte. alguns pontos fortes. Uma é mais forte na parte clínica, a outra já vai mais para parte de cosmetria, ou uma que tem um pouquinho de tudo. Mas é isso que eu falei. Sempre tem uma que tá faltando alguma coisinha ali ou outra. Lá na UERJ, por exemplo, a gente tinha muita parte clínica. E a parte de cosmetria, como no episódio anterior a gente contou, eu tive que fazer uma R4 de cosmetria porque eu senti deficiência nisso. E assim como outras pós ou residências que são mais focadas em cosmetria, eu vejo que as meninas saem com muito mais segurança para realizar esses procedimentos. E também uma área também que tem na pós-graduação é a tricologia, né? Tem algumas residências que já tem um ambulatório próprio disso. Sim. Lá na UERJ é bem legal também, já tem. Sou suspeita, né? Pra falar da minha residência. Eu gostei muito de onde me formei, acho que valeu muito a pena. E vocês, meninas, o que vocês... Eu acho assim, que eu sempre peço para os meus residentes que não tem muito segredo. Sempre tem alguma coisa faltando, sempre tem defeitos. E a gente sempre tem uma tendência a achar que a do outro é melhor que a nossa. Até você olhar de perto e você ver que a sua realmente era muito boa. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos se entreguem de verdade, em cada parte do processo. Então, se a parte do processo em que você está é a faculdade de medicina, se entregue ao ponto, porque às vezes eu vejo alguns acadêmicos de medicina, eu não suporto ginecologia. Mas na prova de residência vai cair tudo. Então se entregue à ginecologia. Eu não gosto de psiquiatria, mas vai cair também. Então se entregue em cada etapa. E faça assim, como se aquilo fosse o que você vai fazer pro resto da sua vida. E na residência também. Eu vejo muitos residentes falando, eu não suporto cosmetria. Eu não suporto cabelo. Mas se você tiver um paciente, quando você chegar no consultório, e um paciente querido, um paciente que já virou, sabe aqueles pacientes que já viraram da família, e ele tá com calvície, ele confia em você. Então você tem que saber pelo menos manejar, nem que seja um manejo inicial para indicar para alguém. Então eu sempre peço isso para os residentes, e eu acho que é o grande segredo, né? De você aproveitar o processo sem ficar só pensando no resultado, porque eu vejo muito isso. Eu vejo pensando, quando eu for dermato, quando eu for... E aí deixa de aproveitar a residência médica que é tão valiosa. E depois que termina, se arrepende. Sente falta, né? De ter alguém ali do seu lado o tempo todo, a quem perguntar. Isso é verdade. É isso. Então a gente vai encaminhando pro final. Eu quero que você, Gabi, deixe uma mensagem pra quem tá ouvindo a gente, pra quem quer fazer uma prova, pra quem não sabe por onde começar, você já falou onde procurar, mas uma mensagem pra essas pessoas de que vale a pena, de como que foi o processo pra você. Pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês que geralmente nas pós-graduações a gente tem que ter um currículo bom. Então, se você tá ainda na formação e durante a medicina, procure um professor ou algum orientador para que possa te ensinar a pegar o jeito para publicar artigo. Como a gente fala, é um trabalho científico. O nome trabalho não é à toa, porque é uma trabalheira danada para a gente postar, para a gente publicar um artigo. E isso conta muito no currículo de algumas pós-graduações que tem essa análise curricular para você ir pontuando e entrar numa tão sonhada vaga de especialização numa residência boa. Então, gente, estudem, porque vale a pena vocês terem uma boa formação e aprenderem com grandes mestres que a gente com certeza aprendeu, né? E são nossas admirações por eles. E é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanharem a gente em mais um episódio e esperamos vocês pro próximo. Beijos. Tchau, tchau.